Bom dia, gente. Vou apresentar para vocês o nosso programa de orientação profissional para jovens. Ele está inserido no contexto de um método maior chamado método CAR, que é o Career and Relationship Management, ou gestão de carreira e relacionamentos. Esse método ele é construído para acompanhar a vida profissional nos momentos mais importantes da vida do indivíduo. Tá? E hoje nós vamos falar desse primeiro momento que é tão importante, que é a escolha da profissão. Um pouquinho de contexto, o método CAR foi criado em 2006 e ele tem como foco a autogestão de carreira, o autodesenvolvimento, o protagonismo. Ele já está aplicado em 7 países, incluindo o Brasil. Então, relembra Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos e Holanda. Em breve está indo para Portugal e Angola. Neste modelo aqui que nós vamos conversar hoje, nós falamos especificamente da aplicação para jovens. Mas existem outros modelos. Nós temos o de jovens, que nós vamos falar agora. Nós temos o programa, que é um formato de group coaching, que é voltado para profissionais que estão buscando dar um upgrade na carreira. Temos o programa de formação de líderes, que é para quando o indivíduo atinge o momento da liderança. E aí, fazendo a transição para uma liderança efetiva, aprender a ser líder e não simplesmente o técnico mais habilitado vira líder da turma. E a preparação para a aposentadoria, que é quando o profissional cumpre a sua primeira carga de trabalho por volta dos seus 60 anos e passa para uma nova jornada. É normal hoje os profissionais não colocar mais o pijama, né? Começar uma nova atividade que não necessariamente é carreira. E essa transição que nós auxiliamos. Nós vamos falar especificamente do módulo de hoje, que é o módulo TEAM. Então, como trabalhar e preparar os jovens para uma escolha profissional. Vai chegar um momento em que o jovem entrou no ensino médio, é natural, na família de todo mundo aconteceu isso. Entrou no primeiro ano do ensino médio, a pergunta, e aí, vai se formar no quê? E aí, já sabe o que você vai cursar? E essa pergunta vai ficar martelando na cabeça do coitado até ele chegar na época de fazer a inscrição no vestibular. Provavelmente ele não vai ter a resposta pronta. Muito provavelmente por imaturidade, porque é muito cedo, ou porque ele não tem referência. Outro fator que complica a vida dele é que cada semestre surgem novas profissões. Profissões que não eram conhecidas. Então, profissão, carreira, não é só advogado, médico, engenheiro, economista, administrador. Não, tem um monte de coisa que a gente não faz ideia do que está acontecendo. Tem o especialista em cristalização, tem o cara que é o terapeuta infantil, né? Tem o hipnólogo, tem um monte de coisa que está aparecendo aqui, que está virando profissão, e cada dia está aparecendo mais. 60% das profissões que nós temos hoje não existiam há 5 anos atrás. Então, conceitos como exame vocacional e tudo mais começam a ficar difíceis de lidar. Porque se a profissão não existe ainda, imagina um cara que fez exame, ele fez uma análise. A coisa fica complicada porque a cada semana ou a cada mês surgem novas profissões. Então, 60% das profissões que existem hoje não existiam há 5 anos atrás. E isso é um grande problema para o jovem. E neste modelo, a análise vocacional, os testes vocacionais, eles começam a ficar desatualizados. Imagine o sujeito que há 7 ou 8 anos atrás fez um teste vocacional e ele é realmente um grande engenheiro ambiental. Só que isso não aparecia no detalhe. Ou o cara que é especialista lá no pré-sal. Isso não apareceu no modelo dele. Daqui a pouco nós estamos viajando para Marte e são várias as profissões que vão estar ligadas a viagens espaciais de longa duração. Não está pensando. Então, o modelo vocação ele começa a ficar um pouco desgastado. Né? A ideia é preparar o jovem para uma escolha. Ou pelo menos para colocar. E as referências dele são artificiais. Ele não conhece todo mundo. É natural você ter, na minha família tem bastante biólogo. Né? Ah, quero ser biólogo. Legal. Que biólogo que você conhece? Como é que o cara trabalha? O que ele faz? Como é que é o dia a dia dele? Ah, não tem. Agora é moda ser designer de games. Ah, quero ser designer de games. Bacana, qual designer que você conhece? Qual é a rotina do cara? Como é que funciona? Ou quero trabalhar no Google. Quem que você conhece que trabalha no Google? Como é que é a vida do cara? Fica meio o mito da caverna de Platão, né? Eu sei o que é colocado na internet, mas eu não sei a realidade. Então, as referências normalmente elas são artificiais. E aí, não tendo referências, o que o nosso jovem faz? Ele pega o sonho dele, que era a forma como ele imaginava trabalhar, leva isso para uma expectativa real. Ah, então vou me formar em tal coisa e vou trabalhar com tal coisa.
Como se essa tal coisa definisse a vida dele para sempre. Gente, ele está agora com 17 anos. Ele vai sair da faculdade com 25. Até os 35 ele vai ter uma carreira, até os 45 ele vai ter outra, até os 55 ele vai ter outra, até os 65 ele vai ter outra. Se durar 10 anos cada carreira. Quem disse que o cara que se formou agora vai tomar essa decisão para a vida inteira? Então, o modelo é complexo. E aí tem algumas perguntas que atrapalham a vida do jovem. E aí tem um trabalho bastante interessante de um psicólogo americano que ele escreveu o livro Educando Meninos e Educando Meninas. Não confundir com o Tiba, né? Samitiba. Não confundir com ele. Tá? O modelo, ele fala de uma questão da pergunta fundamental. Meninos nascem com a seguinte pergunta: eu sou capaz? Parece que é um programa que nasce, um chip que nasce na cabeça. Eu sou capaz? Por isso que o menino brinca de luta, por isso que ele faz arte, por isso que ele sobe. E quando ele cresce, ele quer a moto, ele quer o carro mais veloz, porque ele fica procurando a resposta. Serei capaz? Esporte violento, radical e etc. A menina, de maneira geral, nasce com a seguinte pergunta: eu sou querida? Eu sou desejada? Por isso que ela se veste de princesa, ela usa a roupa da mãe. E na profissão, isso vai acabar acontecendo. Eu brinco muito a questão do sou querida aqui, quando a gente fala de meninas, e meninas de todas as idades, né? Relação de namorado. Quero ir em tal lugar, e o namorado fala, mas eu não estou afim. Ela fala, mas eu queria, tá bom, eu vou, assim eu não quero, porque tem que querer querendo, né? Ela quer ser querida, ela quer que a ideia dela seja aprovada. Não basta simplesmente o cidadão ir junto. Então, esse é um exemplo de como essa frase pega. E isso é levado para o mundo profissional. Os meninos vão procurar profissões onde ele é capaz. E a menina vai procurar profissões, desde que ela seja preparada, onde ela seja simplesmente querida. Então, isso pode criar problemas ao transferir o sonho para a expectativa. Para somar esse cenário, entram as universidades. Universidade, já foi o tempo que a universidade era um lugar que realmente estimulava os alunos. Lógico que ainda existe universidade muito boa. Mas o que eu estou falando aqui é do geralzão. Da feira que virou o mercado de universidades. Basta você ir para uma feira de profissões. Quem que está lá? Não é o profissional graduado que fala, olha, eu me graduei, funciona assim, eu trabalho dessa forma. Quem está lá é o cidadão que captura a matrícula. É um vendedor de matrícula. Você vai lá, ele vai te dar um folder mostrando, olha como o campus é bonito, que a gente tem piscina, que a gente tem isso, tem festa toda. Ele não fala da profissão. Ele vende a universidade para você. Isso de maneira geral e no mundo inteiro, isso não é uma realidade brasileira. A universidade virou um negócio. Então, complicou. Né? O nosso jovem, ele segue cheio de dúvidas. E as dúvidas estão aí, mas, primeira de tudo, vai estudar dinheiro? E engraçado que essa dúvida não é só do jovem. O jovem chega na família e fala, quero estudar tal coisa. Sempre vai ter uma tia-avó para perguntar, mas você dá dinheiro? Porque parece que precisa dar dinheiro. Eu serei bem aceito, eu posso trabalhar, tem futuro? Né? A pergunta tem futuro é terrível, né? Tem futuro? Futuro tem, lógico, desde que eu esteja vivo tem futuro. Mas o que eu vou fazer com essa profissão é que vai dar o meu futuro, que vai dar o meu dinheiro. E é isso que a gente trata no Karmatim. Não é o que você vai estudar, é o que você vai fazer com o que estudou. Esse é o desenho. Vamos complicar mais um pouquinho o modelo. Né? A zona de erro aqui ela é potencializada por algumas coisas que a gente não publica. Primeiro, a dependência econômica. Se o jovem não entra numa escola pública, os pais vão ter que pagar. E nós sabemos que isso aqui provoca uma certa zona de aceitação. Né? Qual é o pai que é iluminado o suficiente para pagar uma faculdade que ele não concorda? Então ele vai fazer uma pressão. Não, já que eu vou pagar, vamos lá, faz direito, faz medicina, faz coisas que são de confiança. O jovem, muitas vezes, ele busca aprovação paterna. Não, eu vou fazer tal coisa porque meu pai pensa isso, porque minha mãe pensa isso. Não, eu vou fazer para agradar meus pais. Está cheio. É só você fazer uma pesquisa em cursinho, você vai encontrar um monte de jovens fazendo carreiras tradicionais simplesmente porque o pai é da mesma carreira. Ou profissões que a gente chama de fantasiosas, né? Eu acho que eu vou fazer um cursinho de 2 anos de tecnologia, vou montar uma startup, vou vender para o Google por 1 bilhão e acabou. Né? Então, tem certas coisas que não vão funcionar. A família que deveria apoiar o jovem, por mais bem intencionada que ela seja, ela também tem suas limitações. Então, a família, ela tem uma visão limitada do mundo, assim como no mito da caverna de Platão. Um jovem na casa de 16, 17 anos, que é o público do Karmatim, né, os jovens que nós vamos trabalhar,
ele deve estar com os pais mais ou menos na casa dos 50 anos. Se os pais estão mais ou menos na casa dos 50 anos, significa que nos últimos 20 anos, os pais ficaram com o nariz enfiado nas próprias carreiras. E não olharam o mercado. Então, qual o nível de atualização que esses pais têm para ajudar esse jovem? Por mais bem intencionados que sejam, falta preparo. Outra coisa importante, nenhum pai quer que o filho se dê mal. Então existe a zona de proteção. Quanto menos risco, melhor. Não, esse cara é meio desmiolado, é melhor ele fazer uma coisa mais tradicional. Vamos por aqui que dá certo, né? Para que correr risco? Né? Vamos aqui que eu já vi que funciona. Você vai protegendo o jovem, vai tolhindo ele ali, não com a má intenção, mas com a boa intenção de não permitir que ele erre. Outro problema seríssimo aqui. Eu olho para o meu filho, eu nunca vejo um profissional nele. Eu não consigo ver um profissional nele. O que eu vejo é o meu filho. Então é difícil percebê-lo como um profissional. Alguns casos que são mais patológicos, a pressão biológica por deixar um legado força. Bom, mas eu construí tudo isso e você não vai tocar. Né? E elas estão falando das carreiras tradicionais, né? Os médicos, os advogados, os contadores, os corredores, né? Que criam os seus impérios empresariais. E quando o filho fala, não quero nada disso, tem uma ruptura. Então, tudo isso forma uma pressão sobre a cabeça do jovem que está escolhendo a profissão dele. Então, o que nós oferecemos como alternativa? Tá? Auxiliar na melhor escolha possível. Não, eu não vou dizer, você tem a condição para fazer isso. Não. Vou dizer o seguinte, use este método e restringe as suas opções. Não é isso, é isso. Dentro disso aqui, que está ligado com o método Kahneman, que fala de diretrizes pessoais, diretrizes profissionais, estabeleça uma diretriz. Qual é a sua zona de potencial máxima performance? Porque nesse caso aqui ele não tem histórico profissional. Potencial máxima performance. Se você trabalhar aqui dentro, provavelmente você vai desempenhar muito bem. Porque esta zona aqui que nós estamos criando é a zona que contém características que batem com os seus talentos naturais. É isso que nós fazemos. Para fazer isso, eu preciso desenvolver alguns conceitos no jovem. Protagonismo, ou seja, você é dono da sua vida e mais ninguém. Você vai trabalhar com empregabilidade. O conceito de emprego, entra numa empresa e segue até a aposentadoria, não existe mais. Produtação, o eu verdadeiro é diferente do eu profissional. Eu começar a criar esse conceito na cabeça dele, que são duas pessoas distintas. Né? Reforço positivo, pegar aquilo que ele faz muito bem, que no passado pode até ter sido considerado um defeito, mas estimular, é o reforço positivo. Né? Existem jovens que são tímidos, e por ser tímidos não são líderes, e por não ser líderes estão acharcados, não, nunca vai ser ninguém na vida. Agora, um cara que é fanfarrão, que é líder, que é falastrão, blá blá blá, ele jamais vai ser um bom analista, jamais vai ser uma boa pessoa de diagnósticos, jamais vai ser uma boa pessoa de controles. Então, é pegar o que ele faz de bem, colocar no contexto certo e falar, isso aqui é útil para isso. E criar esta zona de conforto. Isso é muito importante. Então, aqui tem um trabalho forte de ressignificação. Pegar aquilo que eu faço bem, criar contextos e mostrar isso que você faz bem, apesar de no passado ser considerado um defeito, a gente pode aplicar. É muito comum. Competitividade. Aquela questão que eu falei da família aqui atrás, os valores da família, né? Competitividade, liderança, blá, blá, podem não ser verdades para o indivíduo. Então a gente precisa ressignificar e colocá-lo na zona de conforto. É paradoxal, né? Sempre se fala tirar da zona de conforto, tirar. Não, agora nós precisamos colocar na zona de conforto. O que ele realmente é bom, onde é que ele performa bem. Né? Na sala de aula, o aluno que fala muito, que congrega pessoas, que monta a turminha, né, que faz bagunça, esse aluno, ele não é um aluno. Agora, no mercado de trabalho, isso é considerado trabalho de equipe, liderança, motivação, né, criatividade. Gente. Que coisa mais criativa do que você ir lá e roubar a bandeira do colégio? Né? A criatividade, o planejamento que foi envolvido nisso, né? Essas características são resgatadas aqui. A partir daí, ele vai se reencontrar com a sua plenitude de sentimentos. Então realmente, quando eu faço isso, eu me sinto bem. Eu faço bem, é legal, isso é bacana. E eu gero novos valores, introduzindo ao jovem a teoria dos papéis. É isso que a gente faz. E aí, criamos nesse jovem uma nova crença. Né? Ele vive em sistemas sociais,
Cada sistema social requer um comportamento distinto. Sistemas sociais são a escola, família, clube, trabalho. Para o trabalho, eu vou ter que criar um sistema, um protocolo que é diferente da família e do clube dos amigos. Isso eu chamo de eu profissional, que é um conjunto de coisas que eu vou montar. Ele é um personagem e ele vai ser escrito e melhorado a cada dia. Isto aqui é um pensamento que nós vamos criar junto aos seus jovens. Eles vão encarar o mundo profissional não como uma transição não é uma mudança do pessoal para o profissional, mas sim um personagem que o pessoal vai executar. Isso vai diminuir a pressão drasticamente. Eu estou passando a seguinte mensagem para ele: não, você não vai mudar, você continua sendo quem você é. O que nós vamos criar é uma nova roupa para você, é uma nova forma de agir, são novos protocolos sociais. Então, baixei o estresse da decisão de novo. Estou dizendo para ele: e tudo bem se não der certo, porque é uma escolha. Se não der certo essa, a gente tenta outra, e tenta outra, e tenta outra. Demore o tempo que precisar para encontrar naquilo que você faz bem. E depois que encontrar, não recue ante a nada. É isso. É isso que nós vamos fazer. Construir este personagem, construir essa nova forma, requer que o jovem cruze um caminho. E a este caminho nós vamos oferecer alguns desafios. Primeiro, quem você é, o que realmente te faz feliz. Nós vamos provocar o jovem com isso. Ele vai ter a resposta? Não, ele não vai. Porque a memória dele é um coletivo das memórias dele e das memórias da família. Então é um trabalho que nós vamos ter que fazer em conjunto, com o jovem, com a escola e com a família, para que a gente busque os pontos que são realmente fortes, sem julgamento dessa vez. Segundo ponto, se isso que você faz bem fosse uma atividade, qual seria? Se falar, reunir amigos, a planejar e aprontar, se isso fosse uma atividade, qual seria? Nós sabemos hoje que o nome dessa atividade é projeto, mas o jovem não sabe. Então nós vamos mostrar para ele que isso que ele fazia chama-se projeto. Estando nessa atividade, então estando na atividade de projeto, supostamente no nosso exemplo aqui, quais são as carreiras possíveis? Olha, eu tenho essa. Aí sim, tem engenharia, tem tecnologia, tudo isso tem projeto. Arquitetura, engenharia, tecnologia, tudo isso é projeto. Se você é um cara bom de projeto, dá para ir por esses caminhos aqui. E esses caminhos têm algo em comum para você. Quem pode te ajudar ou te bloquear nessa carreira? Quem são as pessoas que podem te ajudar? Então, imagine que nós estamos para escolher entre tecnologia, arquitetura e engenharia. Por exemplo, qual é o arquiteto que você conhece? Qual é o tecnólogo que você conhece? Qual é o engenheiro que você conhece? Não conheço ninguém. Vamos buscar alguém? Vamos envolver? Como é que a escola pode ajudar? Bate um papo, faz uma entrevista. É isso que nós vamos fazer. E aí você vai entender o que você precisa conhecer para se desenvolver naquela área. Então o que nós estamos fazendo nesse processo? Ao invés de fazer uma pergunta seca, o que você vai ser baseado em fantasia, estamos dizendo para ele: construa um método, recolha informação, prepare-se para tomar a decisão, com o apoio da escola e com o apoio da sua família. Nesse triângulo, o que nós queremos do jovem? Seus interesses, suas novas crenças, todo o processo. O que nós queremos da família? Comportamentos, memórias, e vamos permitir que a família faça parte do processo de decisão. Não como cobradores, mas como construtores. Olha, eu vou te dar informação. É assim, você era assado, você trazia isso, eu vejo você dessa forma. Nós estamos aplicando o feedback de uma maneira estruturada, o feedback da família, sem julgamento. Não, você era muito chato porque fazia isso. Não. Você tinha essa atividade, você tinha essa maneira. E as ferramentas do Karmatim permitem isso. Que a informação seja dada sem julgamento. E a escola nós vamos preparar para dar suporte à dúvida, à experiência dos mestres, abrir espaço, trazer gente, ou seja, é toda uma zona de preparação para a escolha. Com esse triângulo na mão, nós começamos o processo então. Qual é o primeiro passo para introduzir o Karmatim numa organização educacional? Primeiro passo, uma palestra de conscientização. Esse aqui é um dos exemplos que nós já fazemos. É um projeto filantrópico. A gente atende a cada semestre 450 jovens.
palestra dizendo qual é a importância da carreira, como que ela funciona, por que você não pode escolher um objetivo fechado, por que você tem que observar aquilo que você faz naturalmente bem, quais são as suas opções, que carreira na sequência, que você vai ter 8, 9 carreiras na vida, diminuir a pressão da escolha. É isso que faz essa palestra. Tranquilizar e baixar o estresse. Calma. É importante carreira, tem que olhar para isso, mas não é o fim do mundo e não é uma decisão que tem que ser tomada agora. Isso nós aplicamos aos alunos do primeiro ano do ensino médio, já para introduzir o tema. Então, alunos de primeiro ano recebem uma palestra. No mesmo conceito, no mesmo pacote, eu levo essa ideia toda que eu estou explicando para vocês aqui aos pais e responsáveis. É importante conscientizar a família, trazer a família para dentro do modelo. Por que isto é desta forma? Preparamos a escola. Eu não posso trazer um programa deste nível para a organização sem que os mestres estejam preparados. Então, a nossa metodologia, o método CAR, ele certifica professores e educadores em coaching de carreira. Eles se tornam especialistas em coaching de carreira. Não é uma formação de coaching global, ela é especializada no tema carreira. Por isso ela pode aceitar professores, educadores, pedagogos, orientadores, especificamente para isso, de acordo com as regras da ICF. É isso que nós fazemos. Preparamos a escola para responder à demanda, porque quando eu tiro o aluno da caixa, eu abro a caixa de Pandora. A partir daí eu não sei que pergunta vai vir. Se a escola não estiver preparada para responder, nós vamos ter uma ruptura. Então é muito importante que algumas pessoas na escola, ligadas à orientação, estejam prontas para responder as perguntas. A partir daí, nós vamos trabalhar então com todos os passos do método do Karma, que é o Career and Relationship Management. Definir as diretrizes, estabelecer o objetivo, identificar a rede de valor, tudo que eu tenho que fazer de uma maneira simples, voltada para a realidade do meu jovem aqui que está escolhendo o trabalho. Então, para os alunos de primeiro ano, nós vamos dar palestras. Para os alunos do segundo ano, existe um módulo chamado Eu Comigo. Quem eu sou? Eu comigo mesmo. É um reencontro deste jovem com ele. Então, o que nós vamos dar? Autoconhecimento, tirar do caminho as escolhas que são obviamente ruins. Então, aquilo que o cara não tem nenhum jeito para a coisa, a gente tira do caminho, né? Criar uma zona de proximidade, mas ainda sem a pressão da escolha. Olha, pode ser que seja mais ou menos por aqui que você vai se dar bem. Qual é a sua zona de alta performance? Coisas que você faz bem, que faz com paixão e faz com dedicação. É mais ou menos isso, né? Gerar um sistema de crédito positivo, ele começar a olhar para ele de uma outra maneira. Aquilo que foi dito para ele que era defeito, agora ele começa a olhar como virtude. Ou seja, é toda uma reprogramação mental que precisa ser feito no segundo semestre do ano letivo dos alunos de segundo ano. E por que no segundo semestre? Porque existe uma mudança na cabeça desses jovens na virada do primeiro semestre para o segundo. Ele volta mais maduro, ele volta apto a ouvir. Então, nesse momento a gente trabalha com eles, começa a preparar. Ele faz uma série de exercícios. O programa é dividido em 6 encontros de 2 horas e meia, cada um com um tema específico. Então, no primeiro módulo, nós vamos falar de conceito, carreira, profissão, sucesso e família. No segundo módulo, nós vamos falar sobre teoria dos papéis, análise SWOT, lógico, adaptado para a linguagem deles, para o jeito deles, coleta de feedback da família sem julgamento, tem todo um ferramental para fazer isso. No terceiro encontro, nós vamos criar a tal zona de aceitação, que é criar um mapa de competências primário, já traduzido para a realidade dele. No que você é realmente muito bom, no que você realmente é muito ruim, né? O que você é capaz de aprender, o que você não aprende de jeito nenhum. No quarto encontro, nós vamos falar de uma projeção de linha de tempo, como é que ele gostaria de estar pelos próximos 10 anos, né? Quais são as referências deles, quem são seus ídolos, como é que ele funciona, né? O que motiva ele, como é que ele se enxerga. Lembra que nós estamos trabalhando de uma maneira muito sutil, ainda eu comigo, de uma maneira preparatória. No quinto, nós vamos falar de relacionamentos. Então, qual é a sua rede, quem são suas pessoas, quem mais te influencia, quem você admira, quem você teme, né? Com quem você conta no futuro. Esse é o desenho. E finalmente nós fechamos um pequeno plano
de gaps e fortalezas, para ele trabalhar durante as férias. Isso que a gente aplica no segundo semestre, e ele vai trabalhar isso no segundo semestre. Para os alunos de terceiro ano, nós vamos trabalhar o segundo módulo, que é o Eu para os Outros. Esse módulo ele precisa ser trabalhado no primeiro semestre do terceiro ano letivo, que é quando os alunos vão começar a entender a transformação daquilo que eles aprenderam no módulo Eu Comigo para o módulo profissional. Ou seja, transformar aquelas competências, aquele modelo, todo aquele autoconhecimento em alguma coisa que eles vão vender para o mercado, só que eles não sabem exatamente ainda o que é. Então, no primeiro módulo, nós não colocamos nenhuma pressão do tipo, sua carreira vai ser essa. Aqui, nós começamos a trabalhar. Então, o foco deste módulo é a construção do profissional, a identificação dos perfis aqui, como é que ele vai lidar com o modelo de liderança dele. Eu vou apertar a zona de aproximação dele, vou apertar esse limite dele, tentando chegar num número reduzido de escolhas, ainda sem dizer, olha, você vai ser engenheiro ou você vai ser médico, mas vou dizer, olha, dentro das suas competências, você se daria bem sendo isso, isso ou isto. Definir aí com ele sim as opções de carreira e, uma vez definidas essas opções, estabelecer o ponto mais importante do modelo, que é a rede de apoio. Uma vez que eu escolher isso, quais são então as pessoas que vão me apoiar, as pessoas que vão servir de referência, como é que eu vou falar com meus pais, então todo o nível de suporte que ele vai precisar nessa escolha. E a partir daí então ter um plano de ação específico. No detalhe, como é que nós vamos trabalhar? De novo, são 6 encontros, cada um de 2h30, cada encontro tem um tema específico, sendo que na parte de conceito nós vamos entender a construção do personagem e o eu profissional, que é a base do karma. Na fase de autoconhecimento nós vamos trabalhar tanto o perfil de liderança como o perfil comportamental. Isso significa, eu trabalhando num modelo, pegando aquilo que eu tenho de autoconhecimento e transformando em um modelo profissional, como é que o jovem lida com isso? Vamos trabalhar na zona de exclusão, então as coisas que eu não quero fazer, analisar a competitividade das opções, então é importante lembrar que o jovem vai ter uma opção principal e um plano B, então como que eu estou competitivo nesses dois, identificar aqui as expectativas de valor da minha rede de apoio dentro do conceito de que cada apoiador tem um interesse e vai me ajudar em fazer alguma coisa, e finalmente nós vamos priorizar atividades que ainda faltam para estabelecer o foco para o momento da transição, que é fazer a prova do vestibular, que é escolher o curso técnico, seja lá o que ele vai fazer nesse momento. Agora ele está pronto para fazer a escolha dele e ir para o mercado. Durante os exercícios, o Karmatim ele funciona como um grande programa de group coaching. Ou seja, os jovens vão trabalhar em grupo sempre e nós vamos ter facilitadores na sala que vão acompanhar o processo de autoconhecimento, estimulando a fazer os exercícios e orientando os exercícios que precisam ser feitos em casa ou com os amigos, ou seja, fora do ambiente da clínica. Obviamente eles vão ter dúvida, eles vão precisar trocar ideias, eles vão precisar conhecer o caso dos outros, então por isso eles participam de uma comunidade fechada para eles, onde tem fóruns, conteúdos, vídeos, todo o material de apoio que vai fazer parte a esse treinamento. Assim nós damos continuidade ao processo ao longo da transformação dele. Não são só as horas em sala de aula que vão ajudá-lo na escolha, mas sim todo esse processo de apoio. Ao final, o que nós, como organização, oferecemos para esse triângulo feito do jovem, da família e da escola? Uma melhor probabilidade de acerto. Estreitando as opções e criando uma zona de exclusão, ele vai ter mais opções com mais possibilidade de acerto, ainda que a gente não diga exatamente qual carreira ele tem que seguir. Tirando a pressão dessa escolha, naturalmente o nível de estresse vai baixar, e baixando o nível de estresse eu aumento o desempenho escolar dele. Ele está cada vez mais focado na sua zona de alta performance, na sua zona de conforto no bom sentido, coisas que eu faço muito bem, coisas que eu gosto de fazer. Eu vou ter um desempenho avaliatório em vestibular, Enem, tudo que depende de foco e de cabeça fresca, ele vai ter um resultado melhor, porque nós definimos o plano de estudo dele. Eu tenho um aumento da visibilidade caso existam problemas ou limitantes que estejam atrapalhando a escolha desse jovem.
Então, se ele tem algum problema em casa, se ele tem algum problema de adaptação, ou de se autoaceitar, né, de se perdoar, de se aceitar, isso é importante a gente definir aqui e dar visibilidade. E, finalmente, o objetivo final do nosso programa, que é trazer ao mundo melhores profissionais. No momento que eu aproximo o jovem daquilo que ele ama e mostro para ele que isso pode se tornar uma carreira e uma forma dele gerar renda e ter futuro, certamente nós vamos ter melhores profissionais. Aqui alguns exemplos do que já foi dito de pessoas que participaram, e eu gosto muito desta aqui, que fala, é o depoimento de uma mãe, que diz: obrigado pela atenção com meu filho, não tinha palavras para agradecer e etc. É muito bacana ver como que a gente transforma não só a vida do jovem, como também a vida da família que está envolvida nisso. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado e até uma próxima.